Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz, texto por demais conhecido: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse texto nos fala sobre o início da igreja primitiva, os desafios que esta igreja teve no início, quando o Senhor Jesus, no dia do Pentecostes, ele começa esta nova e grande fase, que é a igreja do Senhor. E esta igreja, eu não gosto muito de usar o termo igreja primitiva, pois eu entendo que a igreja primitiva, ela continua. Nós somos participantes desta igreja, e ela só fechará o seu ciclo na volta de Jesus. Daí a responsabilidade que temos neste tempo de conservar tudo aquilo que foi instituído pelo Senhor no início da igreja do Senhor, neste início da igreja, que durante todos os séculos nós temos visto, apesar de em muitos tempos ou em muitos períodos de lá até cá, nós temos visto o mundo tentar sufocar a igreja, sufocar a sua comunhão, sufocar a sua jornada, calar a voz da igreja do Senhor, mas nós permaneceremos naquilo que aprendemos, naquilo que abraçamos, naquilo que olhamos como exemplo. É por isto que esta igreja, ela tem um compromisso com Deus de permanecer naquilo que tem aprendido. E quando falamos sobre igreja, e isso tem sido uma redundância no meu coração e na minha mente, principalmente nesses últimos anos, entendermos a necessidade da comunhão, da nossa relação com Deus, nossa relação vertical, nossa relação com Deus e nossa relação com nossos irmãos, a comunhão horizontal. Devemos, irmãos, preservar esta comunhão que é importante, a comunhão vertical, que é a nossa relação pessoal com Deus, aquilo que recebemos de Deus, mas também a nossa comunhão como irmãos, como igreja, de conservarmos, de entendermos que somos um só povo, somos participantes de um só corpo e somos importantes neste reino. É interessante que
alguns podem aparecer até mais, mas cada um de nós somos importantes no reino de Deus. É interessante que nós temos um ossinho na planta do nosso pé, que ele se chama sesamoide. Esse pequeno ossinho é quase perceptível, quase não se percebe ele na planta do nosso pé, só fricção bem que nós podemos sentir esse pequeno ossinho chamado sesamoide, que está na planta do nosso pé, dentro do nosso sapato, não aparece para nada. Mas você sabia que sem ele, ninguém consegue ficar de pé? Porque é o sesamoide que dá equilíbrio para o corpo. É o sesamoide que nos ajuda a estar de pé. Está escondidinho, não aparece, mas é ele que dá equilíbrio para o corpo. Você é um sesamoide de Deus. Às vezes nem aparece, mas ai de nós, irmãos, se não estivesse esses sesamoides, essas irmãs e irmãos orando, intercedendo, velando pelas nossas vidas. Lembro-me que passava por uma grande guerra espiritual ali na Argentina em uma noite e não conseguia dormir. E orei e depois não consegui dormir, e fui para a sala e conversava com Deus naquela guerra e pedi a Deus: eu preciso de uma palavra tua. Aquela madrugada que a gente precisa de um abraço de Jesus, e conversava com Deus e angustiado, e no computador eu liguei o computador e conectei na rádio Boas Novas, pela internet, e estava passando o programa pela madrugada. À época, o programa do irmão Antônio Gomes, e ele falava naquela madrugada, ele disse: agora nós vamos fazer uma oração agora pelos pedidos, e eu vou colocar alguém que está me ouvindo para fazer esta oração. Eu vou colocar um dos ouvintes agora para orar. O primeiro que ligar eu vou colocar para orar. E quando acionou o telefone, entrou uma irmã lá de Sete Merriol, linda, a irmã Lau, que já está com o Senhor, e é uma das pioneiras da nossa igreja ali em Olinda. E irmã Lau, ela entra e disse: Pai do Senhor, Antônio Gomes. E Pai do Senhor, disse: aqui é a irmã Lau, lá de Olinda, Sete Merriol, que eu canto no coral de Olinda. Eu disse: sim, irmã Lau, a senhora vai orar? Ela disse: tá bom, nós vamos orar. Mas nessa oração, irmão Antônio Gomes, eu quero incluir meu filho de oração, o missionário Gilberto Diniz. Ele é meu filho de oração. Eu não sei se na Argentina é de manhã, de tarde ou de noite, mas eu sei que ele está lá. Mas se ele tivesse me ouvindo, eu ia dizer para ele: meu filho, o Senhor está contigo. Ele está te dando um abraço agora, e Ele vai te dar vitória, porque a igreja está orando por tu. Viu, meu filho? Jesus vai te dar vitória aí. E eu lá do outro lado, recebendo o abraço de Jesus. Sabe o que é isso? Comunhão. Era Manarás. Muitos de nós só estamos de pé porque tem mãe de oração, tem mulher de oração, tem irmãos de oração intercedendo, orando, velando por nós. E me veio uma pergunta: o que estamos fazendo ao redor da mesa? O que estamos fazendo ao redor da mesa? Quando falamos de mesa, e mesa na Bíblia, já que no Antigo Testamento, principalmente nos povos orientais, a mesa mais simples seriam
uma família reunida, sentada em um tapete no chão da sua casa, com uma comida posta no meio, sentados todos de perna cruzada, e ali comungavam o pão. A mesa que usamos no Ocidente era muito rara, no Oriente, a não ser na casa dos homens muito ricos ou na casa dos reis. Havia uma mesa como nós usamos. Geralmente as mesas também eram em forma de U, aonde o serviçal entrava e servia os comensais que estavam arrodeados naquela mesa de U, com o corpo para fora, não é, meio que inclinado. Por isso que a Bíblia fala que João recostava o seu rosto sobre o peito de Jesus, era principalmente pela forma que eles se sentavam à mesa, inclinados, quase que recostados, e João se aproximava muito devido ao lugar que estava sentado. Era por isso que a Bíblia fala que aquela mulher lavou os pés de Jesus com os seus cabelos. Não é que ela entrou debaixo da mesa para lavar, ou que Jesus, mas era a forma que ele se sentava, e ela poderia sim lavar os pés de Jesus com os seus cabelos. E a mesa comum que nós usamos era comum nas mesas do rei. E na mesa do rei não se sentava qualquer um. Na mesa do rei, era somente os seus convidados. Pior, pessoas que eram incapacitadas não podiam sentar na mesa do rei. Mas Deus, Ele sempre é Deus que quebra paradigmas. E é interessante que Davi, ele convida um aleijado para sentar na sua mesa. Era para alguns até indigno chamar uma pessoa com defeitos físicos para sentar na mesa do rei. Mas a Bíblia diz que Davi, ele chama Mefibosete para assentar-se na mesa no rei. E é interessante que eu estava a ler que o nome Mefibosete, ela vem do hebraico, da raiz de duas palavras que significa despedaçado e vergonha. Ali estava um homem despedaçado e debaixo de vergonha. Mas o que é lindo na mesa do rei é que na mesa do rei a mesa cobre os pés. A mesa cobre a vergonha. A mesa cobre, e ninguém conseguia ver, quando ele estava sentado na mesa, o seu defeito, a sua vergonha. Quem está sentado na mesa do rei, ele não vai estar debaixo da vergonha. Ele não vai estar despedaçado. Na mesa do rei, o rei vê todos iguais. Na mesa do rei se senta e pode gozar das iguarias que ele tem preparado. Nesta noite, quem sabe você entrou aqui despedaçada, você entrou aqui debaixo de vergonha, mas o Senhor está dizendo: entra, meu filho, e senta na minha mesa, porque na minha mesa eu tenho iguarias. Na minha mesa você não terá vergonha, porque a minha bênção está sobre aqueles que estão assentados na mesa do rei. A mesa falava de lugar de provisão, pois era na mesa que podiam desfrutar dos alimentos. Era na mesa que Deus não iria deixar faltar o pão. E ele fez esta promessa a Moisés, que não envelheceriam as suas roupas, as suas vestes, não faltaria o pão. Todo dia de manhã,
Todo dia de manhã o Senhor abria a padaria e deixava lá o maná. Tem maná de dia, tem maná de dia. Deus não vai fazer faltar o pão. O Senhor cuidou da mesa dos judeus durante 40 anos. Atravessaram a terra prometida. E depois de 2 anos, em 1 ano eles plantaram. E o Senhor mandou maná, mandou maná, mandou maná. A plantação cresceu. Veio a colheita, e depois da colheita, no dia que eles colheram os primeiros frutos da terra prometida, aí o Senhor disse: cessa o maná, que eu vou mandar pão de outra forma. Jesus tem pão, Jesus não vai deixar o maná faltar. Deus, Ele vai providenciar, e Ele abre porta onde não tem porta. Ele vai fazer milagre, porque na mesa não faltará o pão. Não vai faltar. A mesa falava de ensino, pois lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia recomendava, o Senhor recomendava, quando Israel estava próximo de entrar na terra prometida, e o Senhor manda Moisés 11 meses antes escrever o livro de Deuteronômio, o livro de reminiscências, aonde ele disse: olha, escreva toda a história de Israel, porque agora entrará esse povo. O povo que entraria na terra prometida eram os jovens de 19 anos para baixo, porque não entrou nenhum daquela geração de 20 anos para cima, a não ser Josué e Calebe. Os que entravam na terra prometida eram aqueles que tinham de 19 anos para baixo, agora com cerca de 59 anos, os que cresceram e nasceram durante os 40 anos de caminhada, e havia necessidade de o Senhor recalcar, relembrar, colocar na mente toda a história de Israel, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez. Porque nós temos mania de esquecer o que Deus fez. Temos mania de levantar o nariz. É por isso que Jesus muitas vezes não dá muita coisa. É por isso que Jesus muitas vezes tem que segurar na corda e dar aos pouquinhos. Porque se Jesus der muito, você foge e corre. Aí Jesus só dá um pouquinho, só solta a corda e puxa, solta a corda e puxa, solta a corda e puxa. Porque a gente dá trabalho para Jesus. E não venha não, você é ruinzinho também. É ruinzinho eu e ruinzinho você. E é Jesus que controla a gente, é Jesus que aperta a gente, é Jesus que fica controlando a gente. Aí o Senhor disse: relembra esse povo, Moisés, reescreve tudo. E Moisés começou a escrever o livro de Deuteronômio, e ele escreveu, e ele disse uma das passagens, capítulo 6, no versículo 4, tão conhecida a oração dos judeus: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Era na mesa que eles sentavam-se para ensinar a palavra, para fazer o culto doméstico, para inculcar a história de Deus na mente e no coração dos seus filhos. Fica a pergunta: o que estamos fazendo ao redor da mesa? O que é que nossos filhos estão ouvindo? Quais são as palavras que estão saindo da nossa boca ao redor da mesa? Com o que estamos alimentando nossos filhos?
Eu sempre, desde solteiro, quando nós nos casamos, antes de nos casarmos, nós fizemos alguns pactos, eu e minha esposa, quando estávamos a namorar e a noivar. E um dos pactos que fizemos foi este: nunca vamos permitir que na mesa da nossa casa seja falado aquilo que fere a Deus, que fere a igreja e que fere os seus líderes. Isso nós acertamos quando éramos noivos, porque eu aprendi com minha mãe. Minha mãe dizia: na mesa da minha casa não se fala mal de igreja, não se fala mal de pastor, não se fala mal de presbítero, não se fala mal de diácono, e se falar da mesa da minha casa eu quebro os dentes. E ela quebrava. Mas graças a Deus não é chapa não, é dente. Está inteirinho. E eu cresci com uma mãe me ensinando a amar a igreja, a amar meus líderes, a amar meus pastores, a amar os presbíteros, a amar a igreja. Mas muitos de nós, o que estamos fazendo ao redor da mesa? Com o que estamos alimentando o coração e a mente dos nossos filhos? E muitas vezes, como obreiros, temos nossas lutas internas, nossas lutas externas, o cuidado das igrejas, os embates que cada um de nós temos, mas sempre nas lutas, ela olha para mim, eu olho para ela. E muitas vezes nós dizemos: eles não podem saber de nada. Ele não pode saber de nada. E muitas vezes, irmãos, existe gente que é ruim mesmo. E é ruim porque dá vontade de olhar Jesus, ou ilumina ou elimina. A vontade é essa: Jesus ou ilumina ou elimina, mas faz alguma coisa. E tem gente tão ruim que faz mal a gente. E às vezes aconteceu de uma pessoa tão ruim que fez mal, mas a gente nunca permitiu que nossos filhos ouvissem alguma coisa. E até hoje, ele pode estar assistindo, mas não digo. Até hoje, ele chama essas pessoas: tio, ô tia. Eu assim: tio. Aí tio assim: tio, tia. Mas eu não permiti que ele se contaminasse. Eu não permiti que a pureza de Deus fosse contaminada com as minhas mágoas, com as minhas dores, porque Deus quer preservar os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos cresçam amando a Deus, amando a igreja, amando o evangelho, amando seus líderes, para que nós possamos conduzir ele aos céus, porque eles terão os seus embates, eles terão as suas lutas no tempo de Deus, para aquilo que Deus tem preparado para eles, mas eu não tenho o direito de contaminar o seu coração. Eu sei que é a Santa Ceia do Senhor, e a mensagem poderia ser até diferente, mas eu sinto Deus nesta noite querendo nos dizer: salva teus filhos, salva teus filhos, salva a tua família, não deixa eles ser contaminados.
Hoje nós temos um mundo que quer sufocar a mensagem do Evangelho, que quer destruir a igreja, que quer destruir o que é santo, que quer amaldiçoar o que Deus separou. Mas se nós guardarmos o nosso coração, se nós preservarmos a nossa mesa, Deus preservará a geração que há de vir. Uma geração que ama ao Senhor. Uma geração que vai conservar o que nós ensinamos. A Bíblia diz que a igreja que iniciou no Pentecostes, eles estavam perseverando na doutrina, eles estavam pregando o Evangelho, mas eles estavam em comunhão, em sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus. Fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Cubra teus filhos com as asas da oração, com as asas da palavra. Às vezes queremos ganhar o mundo. Às vezes queremos gritar e dizer somos missionários, temos chamadas, mas estamos perdendo a nossa própria casa. Estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos netos. E eu quero dizer, o diabo não terá piedade dos teus filhos. O diabo não terá misericórdia dos teus filhos. E grande é a fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. E ele virá com grande fúria para entrar nos lares, para entrar nos meios dos teus filhos, no meio dos teus netos, para te trazer amargura. Porque muitas vezes o diabo não pode tocar em você, mas vai buscar tocar nos teus para tocar em você. Por isso, o que estamos fazendo ao redor da mesa? Há tempo para cantar ao redor da mesa. Há tempo para a palavra ao redor da mesa. Há tempo para orar pelos nossos filhos e eles entendermos que somos sacerdotes de Deus e através de nós a bênção de Deus virá sobre eles. O que estamos fazendo ao redor da mesa? Termino agora a falar com o evangelista Valdomiro. E seu pai foi porteiro desta igreja. Um homem que eu admirava muito. E ele me contando, estávamos ali chorando, eu e ele, pois seu pai hoje está doente, mal de Alzheimer chegou, e já não se lembra de muitas coisas, mas ele se lembra da igreja. E quando ele fala, amigo, seu amigo chegou. Ele não sei, ele disse, muitas vezes ele esquece dos meus irmãos, ele esquece, mas quando eu digo, seu amigo chegou, ele disse, meu filho, o meu filho chegou. E ele abraça e ele disse, ele deixou o legado de Deus na minha vida. Na sua simplicidade, ele me ensinou a amar a Deus, ser leal à igreja. Minha mãe, com câncer, 44 anos, ela partiu para o Senhor. E ela estava deitada na cama. E eu, meu irmão, minha cunhada, nos juntamos
paga orar por ela, porque dizemos assim, oramos por tanta gente, Deus pode fazer um milagre, curar ela. E nos reunimos, e mãe, a gente vai orar pela senhora, e nos reunimos para levantar a mão assim, e ela deitada já no estado final, ela abre os olhos e disse, o que é que vocês vão fazer? Eu disse, não mãe, a gente vai orar, vão fazer o quê? Orar para quê? Orar para Jesus me curar? Eu disse, mãe, Deus pode fazer, abaixa as mãos. Vocês estão pensando que eu não sei para onde eu vou? Ela disse, eu sei para onde eu vou. E eu quero ir. Eu quero ir para onde eu vou. Ninguém vai orar por mim, abaixa as mãos. Eu vou orar por vocês. Porque vocês precisam de oração. Ela disse, mas mãe, abaixa as mãos. E baixamos as mãos. E ela levantou as mãos dela. E começou a apresentar a cada filho. E durante 40 minutos ela orou. Ela orou lá na casa do pastor Josias, da minha cunhada. Ela estava lá nos últimos dias. E ela levantava e apresentou a cada filho, a cada filho. E ela disse, a única coisa, Senhor, que eu te peço para descansar em paz, é que tu guarde o futuro dos meus filhos. Proteja ele, eu fiz o que eu pude. Eu sou fraquinha, Jesus, mas eu fiz o que eu pude. Mas tu pode cuidar do futuro dos meus filhos, Jesus. E ela orou citando o nome de cada um. E eu comigo, Jesus, essa mulher é para orar por ela. E ela está orando pela gente, Jesus. E quando ela termina, ela diz amém, pode ir. Para não dar tempo de ninguém me orar. Ela disse, pode ir. Um saiu pela direita, outro saiu pela esquerda, sem saber falar nada. Chega mais ou menos 10 para 11 horas da manhã. De 2 horas da tarde, a comissão do Círculo de Oração de Butrins foi lá em casa. A irmã Luzia era dirigente do Círculo de Oração, chegou a comissão e as irmãs foram, oraram, leram a palavra, cantaram e fizeram uma última oração. E na última oração, Deus usa uma irmã e disse, mulher, eu sou o Senhor. E marquei este encontro para te dizer, eu me agradei da oração que tu fizeste pelos teus. Não foi assim, tu oraste por cada um deles. Só estava eu e meus irmãos e minha cunhada. Não tinha mais ninguém, mas Jesus estava ali. Jesus estava ao redor da mesa. E o Senhor disse, eu te guardarei, mas eu cuidarei de cada um dos teus filhos e abençoarei, e eles falarão a minha palavra, e levarei deles nas asas do vento, e pregará a minha palavra a outros povos, porque eu me agradei da tua oração. Se hoje eu estou aqui, eu devo a uma mulher sofrida, com um esposo alcoólico, que vivia numa mesa de costura, para poder fazer roupa para nos alimentar. Porque sei o que é passar 3 dias sem colocar um pedaço de pão na boca. E no 4º dia comer farinha com açúcar. Sei o que é ter um sapato de 8 buracos em cada pé. E ia para a igreja com papelão. E muitas vezes cheguei no 7º e dobrava o joelho. Era muito grande, era rapaz de um lado e moço, e só tinha lugar na frente.
E eu dobrei o meu joelho assim, quando eu vi o sapato, era 8 buracos em cada pé, 16. E eu disse, eu vou tirar o sapato para orar de meia, para as meninas não ficarem olhando meu sapato. E tirei o sapato, fui orar de meia. Quando eu fui orar de meia, Thalita bateu no meu ombro e disse, Gilberto, eu disse, que foi, Thalita? Coloca teu sapato que a meia está toda furada e as meninas estão tudo rindo. E eu olhei o caminho, a terra comeu, o papelão comeu a meia. E eu fui lá para o último banco. Mas eu tinha uma mãe que ao redor da mesa, ela não permitia outra coisa a não ser falar que Jesus era bom, a cantar. Que Deus nos abençoe. Vamos cercar a mesa. Essa mesa é a mesa da comunhão. Esta mesa é a mesa da comunhão. Nunca te esqueças disso, essa mesa é a mesa da comunhão. A comunhão vertical e a comunhão horizontal. Eu conheci um pastor que quando ia dar a paz do Senhor, que fazia assim, ele tirava a mão e dizia, teu coração pode apertar o meu? Aí eu dizia, pode. Ele disse, então a paz do Senhor. Que primeiro o coração e depois vai a mão. Tem comunhão? Tem comunhão? Ou tem raiz? Mas hoje Jesus marcou o dia de hoje aqui no Templo Central, desde de manhã, para dizer, eu quero operar essa raiz, eu quero arrancar, eu quero te curar, eu quero que você tenha comunhão.